A Flávia entrou. A Flavinha já entrou. Deixa eu terminar de mandar aqui. Bem-vindos todos que já estão na sala. Várias pessoas entrando. Temos pessoas aí do mundo inteiro. Assim como a pessoa que vai falar com a gente não está no Brasil. E estamos extremamente felizes com vocês que estão entrando, porque se vocês estão aqui é porque vocês realmente se interessaram pelo tema que foi divulgado para a nossa roda de conversa dessa semana. E eu até disse estava conversando com o pastor Ricardo, estava conversando com a Luciana, todas as conversas que nós tivemos ao longo dessas 13 semanas, eu vou relembrar isso, dessas 13 semanas, nós tivemos a participação, a interação com a fé 2 vezes, né? A Federação dos Empreendedores Adventistas nós tivemos por 2 vezes, que foi a da Rosana e do Dr. Belisário, né? Tivemos também o treinamento de estudos, né? Então, sobre saúde especificamente da nossa comunidade, foram 10 sábados, mas todos eles tinham algum vínculo com o tema saúde. E eu estava conversando com essas pessoas, é o tema que talvez vai fazer sentido para muita gente, o porquê que eu mudo o meu estilo de vida. Então, sejam muito bem-vindos a essa roda de conversa. O pastor Tim já está aqui conosco, que é a pessoa que vai falar conosco hoje. E antes disso, eu queria conversar com a Lu, e a Lu conversar aqui com vocês. As transformações das vidas estão acontecendo e é tão fantástico a gente ver isso e receber as informações, às vezes por vídeo, às vezes uma pessoa que te viu e aí me procura a Lu, o que a gente faz para entrar nesse programa que as pessoas estão comendo, estão correndo, o que a gente faz para isso? Dá para a gente entrar nisso também, né, assim, Lu? Exatamente. A hashtag Viver Saúde, eu acho que viralizou. Pessoas que a gente nem imaginava que estavam assim acompanhando de longe ou bem de pertinho estão vivendo saúde, e isso é um estilo de vida, né, saudável, de acordo com a vontade de Deus, e que nós do Espaço Alfa a gente quer respirar isso e a gente quer transbordar isso para as outras pessoas com quem a gente convive, com quem a gente influencia. E a gente convida a cada um de vocês, mais uma vez, a fazerem isso, a divulgar, a compartilhar. Então, assim, eu estou percebendo, eu vou falar de mim, né? Eu sei que a gente está tendo muitas transformações na nossa comunidade como um todo, mas eu vou falar de mim. Olha, gente, a minha caminhada, nas minhas mudanças, ela já vem ao longo de um tempo, mas nesse momento da pandemia, quantas coisas maravilhosas aconteceram, quantas mudanças estão acontecendo, e eu estou, assim, conseguindo influenciar a minha família lá em Minas, a minha irmã que está lá em Blumenau, ela mandando mensagens de como ela já está mudando coisas na vida dela, né? E os meus pais, enfim, a minha família como um todo, a gente está tendo tantas mudanças, tanta transformação, que é muita felicidade. E a gente quer que a nossa comunidade toda sinta essa felicidade, essa sensação, essa leveza, esse prazer em viver a saúde como Deus nos pede. Então, compartilhem, divulguem, troca receita, mostra que está fazendo uma atividade física, pega a sua garrafinha de água e vamos toda hora tomar água e mostrar que a gente está usando os 8 remédios naturais da forma como Deus nos pede. Isso aí, pastor, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E o mais legal de tudo isso é que realmente, como é impressionante esse fenômeno, e a Lu, a nossa psicóloga, pode até nos ajudar a entender melhor como é interessante esse fenômeno, que um incentiva o outro, um influencia o outro, né?
a forma que contamina. você, a alegria que você coloca, que você está fazendo alguma coisa, que você está mudando, que está sendo bom, isso realmente incentiva outras pessoas. E pode entender isso não como você se aparecer, para você usar o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social. Isso é um testemunho. O que você está fazendo é um testemunho. E se você tinha dúvida, a partir de hoje, depois que você ouvir o Pastor Tinho, eu acho que você vai sanar essas dúvidas. Então, não deixe de influenciar através do seu estilo de vida. E nós não queremos deixar pouco tempo para o pastor, e eu quero convidar o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, eu gostaria que você apresentasse a pessoa que vai conversar conosco. Quando eu falo roda de conversa, às vezes os nossos convidados não entendem direito. Mas é assim, Pastor Tim, é para ficar em casa e realmente conversar. Então, as pessoas que estão aqui, tá tudo aparecendo vários quadradinhos, é para se sentir realmente em casa. Nós vamos ter uma discussão sobre um assunto muito interessante e é como se fosse uma roda de conversa mesmo. Aliás, se você achar que, como o Zoom aqui, do jeito que está aparecendo aqui, ele vai subir para o YouTube a semana que vem. Então, se você não quiser que a sua imagem não apareça, não tem problema, é só desabilitar a câmera e você participa de tudo, faz perguntas. Inclusive, se quiser fazer pergunta aqui pelo chat ou se quiser mandar pelo nosso WhatsApp, todos vocês receberam pelo WhatsApp o link, então podem mandar as perguntas. E eu gostaria que o pastor Ricardo apresentasse então, a pessoa que vai falar conosco hoje. Muito bem, Kelly. Muito obrigado, Kelly, que é líder do nosso Ministério de Saúde aqui da nossa igreja, do Espaço Alfa, que fica aqui na Ponta Negra, em Manaus. Quero também dar as boas-vindas a todos que entraram na nossa sala para esse momento tão especial. E eu tenho a alegria e a honra de apresentar o pastor Albertin, que é doutor em teologia. Hoje ele é o diretor associado do Centro White, da nossa associação geral, que fica lá nos Estados Unidos. E ele é uma pessoa muito, eu diria, especial para a nossa igreja, muito respeitado pela sua profundidade teológica, pela sua responsabilidade com a Bíblia, e muito especial para mim também. Foi meu professor, e na época que eu e a Ana Carolina estávamos no NASP, tanto ele quanto a professora Marli fizeram parte da nossa vida. E foi meu orientador também de TCC. Eu estava exatamente lembrando disso, você e a Rita, né? Isso. Juntas. Dormimos algumas noites ali na biblioteca tentando cumprir todas as exigências. Eu agradeço muito, Pastor Tim. Tenho certeza de que foi muito melhor por causa das suas orientações. Obrigado. Então, nós queremos agradecer, pastor Tim, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Gostaria de lembrar a todos que a nossa igreja, aqui em Manaus, tem o projeto da construção de um prédio que contempla um centro de influência. Nesse centro de influência, nós teremos um day spa com um restaurante saudável. O nosso day spa é diferente da maioria dos spas, ele não é focado em estética, ele vai ser focado em estilo de vida. Para que isso possa ser uma realidade natural, a nossa comunidade precisa estar vivendo isso, né? E eu estou muito feliz porque eu vejo um movimento muito grande de todo mundo crescendo nesse sentido, e isso é uma bênção muito grande. Elione, eu acho que a sua tela começou a ser compartilhada agora. Obrigado. Muito bem. Então, vamos fazer uma oração juntos nesse momento. Então, vou passar a palavra para o pastor Tim. Querido maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai,
por essa oportunidade de estarmos com o Pastor Tim para ouvir mais sobre estilo de vida que o Senhor deseja para cada um de nós, a importância que isso tem dentro do contexto do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Guia, Pai, todo esse momento, que as pessoas possam participar, possam aprender e possamos desfrutar desse momento aqui, e que tudo seja internalizado para a nossa vida, para o nosso coração, para sermos uma luz para onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Tim, então, com muita alegria, toda essa comunidade e amigos de outros lugares estão contigo agora. Bem, é um motivo de grande alegria para mim poder saudar aos demais. Já tivemos um grupo inicial, mas que Deus possa abençoar ricamente a vocês com saúde em todos os sentidos, saúde física, mental, social, que é um problema hoje, um desafio que com essa reclusão, e também saúde espiritual, e que Deus possa prosperar a vida de vocês. E eu fico feliz que, segundo o que você me falou, Kelly, a situação aqui em Manaus, que nos preocupou no início, pelo menos a gente ouviu notícias, foi um dos focos de maior desafio no Brasil, pelo menos na parte inicial, mas que as coisas arrefeceram e que vocês estão melhores do que já estiverem. Mas esses são dias desafiadores e que a gente precisa realmente manter, não pode se abalar e ter certeza que Deus está no comando a despeito dos problemas. E o tema que foi me solicitado foi exatamente esse que já foi anunciado, e eu vou compartilhar minha tela. Se você tiver depois alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição, não é só. Eu tenho só uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Então, se você tiver um complemento, alguma coisa, por favor, sinta-se livre. Eu entendo que é mais um bate-papo também, e nesse sentido, na multidão de ideias, a gente sempre vai enriquecendo. Eu gosto de um pensamento que diz assim: se eu te dou $1 e você me dá $1, cada um fica com $1. Mas se você me dá uma ideia e eu lhe dou uma ideia, cada um fica com 2 ideias. Então, eu creio que é nesse diálogo, na interação, é que a gente vai crescendo. E eu, com licença de vocês, vou compartilhar a minha tela para que você possa ver mais graficamente os conceitos que eu vou mencionar para vocês, e também algumas citações que eu creio que são realmente pertinentes para a nossa consideração. O título, como foi anunciado, Os Ideais Divinos no Tempo do Fim. Nós não vamos nos restringir apenas ao tempo do fim, mas fazer um apanhado, uma contextualização bíblica e também um pouquinho histórica, e depois vamos nos concentrar no tempo do fim, e eu espero que esteja claro isso, e aqui a gente vai ver um pouco também da nossa missão, o que nós deveríamos fazer estando aqui no mundo como parte desse ideal divino. A pergunta com a qual eu gostaria de iniciar é: em que sentido a mensagem adventista de saúde distingue ou se distingue de todas as demais? Cada um tem uma proposta, algumas pessoas propõem um lado, outros propõem outro ponto, outro aspecto assim, mas no caso, o que nós temos a oferecer ao mundo que é singular? Ou seja, qual a nossa contribuição em termos de saúde que nós temos a oferecer ao mundo? Bem, nós vamos rapidamente discorrer sobre esse assunto, e eu creio que fundamental em toda a discussão, não só nossa, mas de outras propostas também, é como você vê o ser humano. Qual a natureza do ser humano? Porque com base nessa concepção será a nossa ideia de saúde também. Eu lhe diria que praticamente todas as religiões falam
de uma criação do ser humano assim, de uma forma ou outra, mas nossa concepção é de um ser humano integral. E aqui nós temos alguns textos que são fundamentais. Não sei se você já parou para analisá-los mais detidamente, porque muitas vezes a gente lê o texto e não considera muito. Mas veja o que diz aqui o texto. Gênesis capítulo 1, o verso 26 e 27, diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Lembra que aqui o plural está sendo usado, não é o singular nem o dual, mas o plural. Conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Existem vários detalhes que devem ser considerados. Um deles aqui, às vezes a pessoa pode ser levada a crer que só o homem do sexo masculino é a imagem de Deus. Mas aqui você vai ver claramente que homem e mulher os criou. Algumas pessoas veem uma tensão entre o relato de Gênesis 1 e o de Gênesis 2 como sendo dois momentos. Não. É a mesma coisa, só um amplia um pouco mais. No caso de Gênesis 1, é uma descrição geral da criação como um todo, especialmente em relação com a organização, a criação e organização da vida nesse planeta. E, por sua vez, Gênesis capítulo 2, então, amplia a criação agora do ser humano, ou seja, do homem e da mulher. Mas aqui nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz o verso 26. E vamos ler o 2,7 que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você já ouviu falar nisso, que o ser humano, biblicamente, não tem uma alma, mas ele é uma alma. E é exatamente o que o texto diz ali. Essa união do princípio de vida que vem de Deus. E você sabe que a vida é um mistério. Nenhum ser humano consegue explicar o que é a vida ou criar a vida. Até de uma planta. Muitas vezes as flores artificiais até parecem mais bonitas do que as naturais, mas elas não têm vida. Uma grama tem vida, um inseto tem vida. É um mistério a existência da vida. E aqui o texto bíblico diz que a união desse fôlego de vida que procede de Deus com o pó da terra é que fez com que o homem se tornasse uma alma, ou melhor dito, um ser vivente. Mas o que seria esta imagem e semelhança? Ali você tem na tela uma descrição que a palavra imagem em hebraico tselem tem mais a ver com a aparência externa, por sua vez semelhança demut com as qualidades interiores. Então já o próprio texto bíblico não sugere que essa ideia de uma criação é integral e não só como alguns falam no caráter, na capacidade de raciocínio, não. Se o ser humano foi criado integralmente, isso tem outra perspectiva, ou seja, que a imagem de Deus está no todo, do que simplesmente um aspecto dessa imagem. Tornando mais didático essa questão, você vai ver que existem diferentes modelos. Um modelo que é o mais tradicional é o modelo grego, ou seja, a concepção grega ocidental, que tem por natureza um conceito dicotômico, ou você podia chamar até de tricotômico, dependendo corpo, alma e espírito. A ciência se desenvolveu sob esse modelo. Por quê? Porque
Com base na ciência, você isola algo para analisar e não deixa o todo. E isso foi que forjou a cultura ocidental e a ciência também. Mas a visão hebraica oriental é integral o ser humano como um todo. Então você vai encontrar o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando do corpo, alma e espírito. Mas não se esqueça de uma coisa, é o todo com ênfase em um aspecto. Pode ser o corpo, é o todo com ênfase no outro aspecto. E assim por diante, nunca isolado, nunca separado um do outro. E isso tem tremendas consequências. Então, nós também não aceitamos o conceito da nova era ou esse conceito da cabala, o cabalismo, onde o ser humano é uma expressão do cosmos. Não. Há uma distinção entre criatura e criador. Nós não somos meramente uma expressão dessa mente cósmica ou de uma energia cósmica, não. Nós somos indivíduos, mas que refletem a imagem de Deus, mas não somos uma extensão de Deus. Nós somos indivíduos criados à imagem de Deus, e isso tem sérias consequências para a nossa concepção. Veja, o que diz ali? Nesse texto que eu gosto muito de William Robinson, num livro editado por Arthur Parker, The People and the Book, ele diz que na psicologia hebraica não existe uma tricotomia, dividindo a personalidade humana em corpo, alma e espírito, e nem mesmo uma dicotomia no sentido restrito. A ideia hebraica de personalidade é de um corpo animado e não de uma alma encarnada. Voltando apenas para esse conceito, é interessante que há um livro, ou melhor dito, palestras que um famoso teólogo europeu, Oscar Cullmann, teólogo suíço, ele fez na Universidade Harvard, na década de 50. E o título era Imortalidade da Alma ou Ressurreição do Corpo? E ele, então, no capítulo inicial, faz uma analogia muito interessante. Um contraste entre a morte de Sócrates, o famoso filósofo grego, e de Jesus Cristo. Para Sócrates e Platão, obviamente, também, o corpo é meramente a prisão do ser humano. E a morte, a liberação do corpo, aliás, da alma ou do espírito, para o mundo superior das ideias e da razão. Portanto, quando Sócrates teve que tomar aquele copo de cicuta, dando fim à sua vida, ele o fez com paz e serenidade, porque para ele a morte era uma amiga, bem-vinda, porque agora ele seria libertado dessa prisão do corpo para o mundo superior das ideias. Agora, quando Jesus morre, a morte para ele não era uma amiga, mas uma inimiga a ser vencida. E ele diz, a minha alma está angustiada, angustiada até a morte, porque ele teria que alcançar a vitória sobre essa inimiga. Então você tem dois contrastes bem marcantes entre a filosofia grega e o pensamento bíblico hebraico. A criação, portanto, ela foi integral, como nós já mencionamos aqui, e essa semelhança, essa imagem influencia tudo. Agora, se a criação foi integral, então também a queda foi integral. Eu não sei se você já parou para analisar um pouquinho o relato da criação e da queda, mas para mim um dos capítulos mais interessantes da Bíblia é Gênesis 3, o relato da criação. Você vai encontrar críticos, pessoas adeptas do método histórico crítico que questionam a historicidade de Gênesis 1 a 11.
e dizem aquilo ali é simplesmente mitológico, é lenda, como você tem lendas ali babilônicas e outras dos sumérios, etc. Não. Você vai ver que profetas posteriores, o livro de Salmos, mesmo Cristo nos seus ensinos e o apóstolo Paulo e João e Pedro também, eles consideram esses relatos como literais e históricos. Eu posso não aceitá-los, bom, aí é uma escolha minha, mas ele deixa bem claro que isso é literal a tal ponto que Jesus mesmo diz que no início Deus criou homem e mulher. Agora, veja um ponto importante aqui. Para mim, é essa psicologia da queda. Eva se deparou com uma tensão, ou seja, um conflito entre duas ideias. A ideia de Deus, que se Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles cairiam. Por sua vez, a serpente diz: não, vocês não vão morrer. Vocês vão ter vida, vida eterna. E agora, qual foi o método que Eva usou para distinguir entre a palavra da serpente e a palavra de Deus? Simples. Ela usou o método empírico, ou seja, o método científico, da observação. Em realidade, se você pensar bem, a palavra da serpente era mais lógica que a palavra de Deus. A morte não existia, não havia como comprovar a existência de morte naquela época. Por sua vez, se você levasse o fruto da árvore da ciência do bem e do mal para o melhor laboratório em Manaus, o laudo seria muito positivo. Tem tantas vitaminas, sais minerais, não tem nenhum elemento nocivo ou venenoso. Recomendamos o seu consumo diário. Só que ela esqueceu de uma coisa que se chama a simbologia da religião. E aqui você vai ver que a queda teve várias consequências. Assim como o ser humano foi criado integralmente, também a queda foi integral. E você vai ver que da perspectiva espiritual, eles se esconderam de Deus. Da perspectiva psicossocial, eles tiveram medo e começaram a acusar um ao outro. Da perspectiva física, eles enfrentariam sofrimento, dor, suor e assim por diante. E até mesmo a terra foi amaldiçoada e teve uma consequência ecológica. Maldita é a terra por tua causa. Agora é óbvio que você vai ver que, voltando àquilo que nós já falamos anteriormente, esses dois modelos, sabe que a literalidade de um jardim do Éden, com árvores, com rios, etc., não cabe na mentalidade grega ocidental. É impossível. Porque esse pensamento, como disse um historiador da educação, e eu gosto muito, ele diz assim: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Então, essa ideia de literalidade no mundo espiritual é impossível. Para eles, o tangível, onde existem pessoas, eu posso tocar em você, posso tocar aqui no meu computador, onde for, no sofá que eu tenho aqui atrás de mim, etc. É só nesse mundo aqui. O mundo espiritual é etéreo, não é real, segundo a mitologia grega. Mas o conceito bíblico é que o mundo espiritual é tão tangível, tão real como esse, só não se desgasta pelo tempo e não tem a presença do pecado. Mas esta é a realidade que nós nos deparamos. Então, para a pessoa entender isso, só uma mudança drástica de paradigma que pode levar. Agora, se a criação foi integral, a queda foi integral,
a restauração também deve ser integral. E é exatamente isso que você vai ver numa perspectiva, por exemplo, nos ensinos de Cristo. Em relação com o desenvolvimento de Cristo mesmo, o texto de Lucas 2:52 diz bem claramente: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui você tem esse lado completo também. Sabedoria, o lado intelectual, estatura, o lado físico, e agora você tem o lado espiritual, graça diante de Deus, e o lado social, graça diante dos homens, ou seja, o relacionamento social. O ministério de Cristo foi desenvolvido também nesta perspectiva. De acordo com Mateus 4:23, diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Você percebe que aqui esse conceito de ensinar, pregar e curar está intimamente relacionado e fundamentado no próprio ministério de Cristo? Ele veio para dar um exemplo, um modelo do que deveria ser essa restauração. Interessante que Jesus não só pregava a verdade, ele era a verdade e era muito mais abrangente. Agora, aqui tem um texto muito importante que nos diz: no princípio o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Nesse sentido, nós temos que ser muito cuidadosos. Eu posso, meu amigo e minha amiga, dizer o seguinte, que o ser humano, ele refletiu ou foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas eu não posso dizer que Deus é a nossa imagem e semelhança, porque aí seria o inverso. Como, por exemplo, eu posso contemplar um belo pôr do sol, e eu posso dizer que a foto que eu tenho, que eu tirei ali, representa esse pôr do sol. Mas eu não posso dizer que o pôr do sol é semelhante à minha foto, porque aí eu estou restringindo a magnificência, o esplendor desse fenômeno, que é o pôr do sol, a um pedaço de papel. Eu não sei se alguém de vocês teve o privilégio alguma vez de ir para Machu Picchu. Nós estivemos há cerca de quase 2 anos atrás com a Marli, minha esposa. E interessante que quando nós chegamos lá, ficamos frustrados porque estava com neblina, cerração, e não se via nada. O que adianta você subir lá e não ver nada? E aí o guia disse: não se preocupe que logo o sol vai despontar. E eu não cria nisso, nem a minha esposa. Mas de repente, aquela cerração desapareceu e a gente viu aquele tremendo cenário. E a nossa frustração, quando a gente estava ali vendo aquela magnificência no início do dia, não há foto, não há filme, não há nada que possa representar o que está ali, do que você está naquele lugar. E é um lugar tradicional onde as pessoas tiram fotos. A mesma coisa é isso. Não há como reduzir a uma pequena fotografia ou nós, como Deus sendo a nossa imagem e semelhança. Não. Nós refletimos de uma maneira bem tênue. Agora, qual foi esse ideal divino para Israel? Porque entendendo qual foi o ideal divino para Israel, nós podemos entender melhor o ideal divino para nós também. Veja, a missão no Antigo Testamento era uma missão centrípeta, ou seja, Israel foi colocado num ponto estratégico e ele deveria atrair as nações como um modelo. E aqui você tem vários textos que nos ajudam a entender esse ponto. Falando a Abraão,
Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 86, verso 9 diz: todas as nações virão diante de ti, Senhor. E eu gosto muito de Isaías 56, porque é um salmo messiânico. E ali fala também do sábado e assim por diante. E aí diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a missão do Antigo Testamento, embora se centralizasse em Israel, não era uma missão etnocêntrica, mas era uma missão global, tendo Israel como um centro e como um modelo. E você vai ver, olhando o mapa daquela época, que Israel estava localizado num ponto estratégico entre a rota do norte e do sul. Lembram que no sul você tinha a poderosa nação do Egito, no norte você tinha a Síria e depois mais para no lado direito você tinha depois a Assíria e Babilônia. Então, Israel era a rota entre essas duas grandes potências, ou seja, do sul e do norte. E esse ideal atingiu, quer dizer, esse ideal divino chegou ao ponto mais alto, não ao ideal absoluto, durante o reinado de Davi, especialmente Salomão. E veja algumas coisas aqui, por exemplo, os milagres do Êxodo e as conquistas de Canaã atraíram a atenção para o que estava acontecendo. E se você leu o Pentateuco, ou seja, os primeiros livros da Bíblia, você vai ver ali que as nações começavam a temer o que acontecia com Israel, e também o livro de Josué. Também a sabedoria de Salomão atraiu até a rainha de Sabá, que veio lá para conhecer como esse homem sabe tanto. A cura do rei Ezequias, que teve até um fenômeno cósmico, ele atraiu até uma embaixada de Babilônia. Só que, lamentavelmente, o rei Ezequias não atribuiu glória a Deus, mas a si mesmo. Também o modelo de Daniel e os seus 3 companheiros impressionaram até a própria corte de Babilônia, sem contar, obviamente, Nabucodonosor. E você tem ali no livro de Isaías, ali, algumas pessoas, algumas descrições ali, por exemplo, um texto que as pessoas ficam às vezes perguntando: como é que fica esse texto que diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem? Nós não temos todos os detalhes, mas o plano era que Israel se tornasse uma nação exemplar, temente a Deus, obediente às suas leis e assim por diante, e fosse crescendo mais e mais e se desenvolvendo, e com isso o plano de Deus seria estabelecido. Mas, lamentavelmente, Israel falhou. E o que aconteceu foi basicamente que eles se envolveram a um ponto tal na idolatria que perderam praticamente o seu objetivo e razão de existir. E isso culminou tudo no exílio babilônico. Aqui tem alguns textos que nos ajudam a entender um pouquinho isso. Por exemplo, Deuteronômio 7, versos 12 e 15 dizem: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus afastará de ti toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios que bem sabes. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Interessante que Israel não cumpriu os planos de Deus como estabelecidos no Antigo Testamento. E aqui nós temos outra declaração do livro Profetas e Reis, página 713, que diz:
Aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará, afinal, por meio de sua igreja na terra hoje. E isto nos leva, obviamente, ao ideal divino para o tempo do fim. O que seria esse ideal? Eu creio que semelhante ao ideal de Deus para Israel, só que com uma diferença radical, sem a dimensão étnico-geográfica do antigo Israel e com uma perspectiva distinta. Lembram que eu mencionei que a missão de Israel era centrípeta, ou seja, Israel posto geograficamente num lugar onde atrairia as demais nações e seria um modelo para o mundo. Agora, por sua vez, a missão da igreja é uma missão centrífuga, sair. E aí você tem alguns textos que nos ajudam a entender também. Por exemplo, Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Atos capítulo 1, verso 8 acrescentam: E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E o Apocalipse 14:6 diz que o evangelho eterno seria pregado aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Neste sentido, nós temos uma missão abrangente. E eu creio que a missão da Igreja Adventista no mundo é tão abrangente quanto o ideal divino. Lembrando outra vez, se o ser humano foi criado integralmente à imagem e semelhança divina, a queda obliterou essa imagem integralmente e a restauração também deve ser integral. E nesse sentido, nós temos uma missão para o mundo que é muito significativo. Por exemplo, quando Ellen White diz que há mais religião em um pão bem feito do que muitas vezes se imagina, se você falar isso para pessoas de outras denominações, vão dizer: isso é loucura. Religião é ir para a missa e se confessar ou frequentar o culto, porque em realidade se limita às atividades espirituais. Não. O ser humano é um todo indivisível, portanto, você leva tudo isso em todo o tempo e em todas as dimensões da vida. Isso é uma perspectiva completamente distinta e abrangente. Alguns chamam esse conceito de holístico. Eu não gosto muito para não confundir com a nova era. Em inglês se faz a distinção. Se você fala em inglês, por exemplo, você tem o mesmo termo escrito com H no início, holistic, esse é o da nova era, ou com WH, então aí sim é de whole, ou seja, de completo, integral. Mas veja, ao nós pensarmos nisso no conteúdo da Bíblia, é muito importante também você não pensar que agora o mundo é plano e que tudo é igual. Não. Na Bíblia você tem um constante diálogo entre leis e normas, e princípios e conselhos. E você tem que mantê-los como tal. Leis e normas são inegociáveis. Princípios são universais. E conselhos são bons se você aplicar. Então, se você colocar leis e normas, ou seja, baixar leis e normas para o nível de conselhos, você acaba se tornando liberal. Agora, se você exaltar conselhos e colocá-los no nível de leis e normas, você vira fanático. Então é muito importante. Esses rótulos são um pouco artificiais, mas é muito bom que você consiga reconhecer e deixar que leis e normas permaneçam como tais, princípios também e conselhos. Agora, um dos aspectos mais difíceis da religião, creio eu, é você conseguir fazer a distinção entre tradições não necessárias hoje, que foram para aquela época, e a simbologia da religião. Há coisas que são símbolos que, se você eliminar, você esvazia a religião. Por exemplo, no caso do fruto
que Eva não deveria ter comido aquele fruto. Aquele fruto era venenoso? Não, mas era um símbolo de lealdade. Então, esse é um ponto importante. Há coisas que você não explica racionalmente, mas são símbolos. Então, como você separa entre tradições que não fazem sentido mais hoje, como, por exemplo, a mulher ficar calada na igreja, não pode falar, etc., e outras coisas que devem ser praticadas? Para uma pessoa ser salva, é importante ser sincera. E o que significa ser sincero? É viver em conformidade com toda a luz que já temos e buscar incessantemente nova luz. Então, no nosso caso, eu creio que como igreja e como adventistas, nós não podemos nos contentar simplesmente com um pouco. Nós devemos viver a luz que nós temos antes de proclamá-la ao mundo. E sabe que essa é a debilidade. O nosso discurso parece muito, como é que eu vou dizer, sem efeito por uma razão. Porque a gente fala bonito, mas vive pouco. O mundo e a igreja precisam encontrar nos cristãos a mesma coerência de vida que havia em Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, que não só pregava a verdade, mas ele era a verdade. E que diferença faria se nós vivêssemos todo esse ideal divino e continuássemos aprofundando mais e mais em busca disto? Não é sem motivo que Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, que foi um profundo admirador de Jesus Cristo, ele chegou a dizer que ele estava disposto a se tornar um cristão se encontrasse cristãos que vivessem o sermão da montanha. Agora, nessa questão do ideal divino, eu gosto muito de uma comparação, até no meu livro Sábado na Bíblia, se alguém leu, até cito essa declaração, mas George Knight, uma vez em sala de aula na Andrews, ele falou da pergunta cristã e da pergunta anticristã. Ele estava se referindo à observância do sábado, eu estou colocando em termos gerais. Qual seria a pergunta anticristã? Essa pergunta é com base em exceções humanas. Posso eu fazer isso e aquilo e ainda ser salvo? Em outras palavras, eu não quero perder a minha salvação, mas quero aproveitar o máximo do mundo. Então essa é a pergunta anticristã. A pergunta cristã, com base no ideal divino, é: qual a melhor forma de viver o cristianismo? Então, nesse sentido, eu espero que você e também eu, com certeza, não vivamos por exceções com perguntas anticristãs, mas com perguntas cristãs. Ou seja, sempre tentar buscar o ideal em vez de a exceção. Aqui nós temos algumas declarações que eu gostaria ainda de compartilhar com vocês antes de passarmos para o nosso diálogo. No livro A Ciência do Bom Viver, página 144 da edição padrão, porque tem a resumida, diz o seguinte: a obra médico-missionária é a pioneira do Evangelho. No ministério da palavra e na obra médico-missionária deve o Evangelho ser pregado e praticado. Caramba, que combinação! Pregar com coragem, destemidamente, mas vivê-lo. E eu creio que vocês que trabalham na área de saúde, ninguém está melhor estrategicamente posicionado para essa combinação entre pregar e praticar do que a obra médico-missionária, que não é só obra médica. Obra médica nós temos em muitos lugares, e obra muito boa. Por exemplo, aqui, a meia hora aqui de casa, fica o famoso Centro Médico da Universidade Johns Hopkins, que é um dos mais importantes centros de pesquisa médica do mundo. Eles fazem obra médica, mas não fazem obra médico-missionária.
E esse lado é que nós precisamos ter em mente. Quando você encontra uma pessoa, você tem que olhá-la como um todo. E não meramente, vamos supor que a pessoa está com um problema, sei lá, de pneumonia, você só olha ali e vê o que tem que fazer para ela melhorar. Não. Tem essa ideia do ser humano como um todo. Tem alguém que é um mundo à parte, que precisa receber não só o tratamento médico, mas talvez o apoio emocional, que ela está fragilizado, e que tem suas carências mais profundas também. E quem sabe dificuldades com o perdão, com o lado do senso de culpa e a necessidade de suprir a sua necessidade, suas carências espirituais também. Agora tem uma declaração de Ellen White que é um pouquinho, como é que eu vou dizer, desafiadora. No livro Conselhos sobre Saúde, página 733, Ellen White diz: desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Ela está falando num contexto no qual a liberdade religiosa será tolhida e a pregação formal vai ser limitada. E você sabe que alguns países do mundo são assim. Eu visitei alguns países, por exemplo, no caso a Índia, hoje tem sérias restrições, a China nem se fala, estão destruindo os templos na China até. E eu tive um encontro com um pastor e com líderes da igreja local num restaurante, foi tudo, sem nenhuma pregação do evangelho e nenhuma possibilidade, e você é monitorado ainda por cima. Então, isso pode não se restringir apenas ali, mas o certo é que, tomando em consideração o que Ellen White diz nessa declaração, a obra médico-missionária vai continuar, enquanto outras formas, quem sabe, não terão mais a mesma liberdade. E eu gostaria de compartilhar com vocês ainda esse texto, que eu creio que é muito interessante, de uma meditação matinal intitulada Filhos e Filhas de Deus. Existem 2 edições, mas se você não encontrar, é no dia 7 de dezembro, se a paginação não coincidir. E aqui diz: mais elevado do que o ideal, mais elevado do que o pode atingir o mais alto pensamento humano é o ideal de Deus para seus filhos. Ele quer que nossa mente seja clara, nosso temperamento agradável, sem limites nosso amor. Então a paz que excede todo entendimento fluirá de nós para beneficiar todos com quem entramos em contato. A atmosfera que nos circunda a alma será refrigerante. O homem verdadeiramente convertido não se inclina a pensar ou a falar nas falhas dos outros. Seus lábios se acham santificados e, como testemunha de Deus, dá testemunho de que a graça de Cristo lhe transformou o coração. Você já percebeu que há pessoas que, se você estiver com elas 5 minutos, é suficiente para você já ficar com dor de cabeça? E outras pessoas parece que lhe põem para cima e você se sente bem? Quanta diferença faria se nós fôssemos semeadores dessa atmosfera maravilhosa? No livro O Desejar de Todas as Nações, Ellen White chega a dizer que até os animais se sentiam melhor na presença de Cristo. O nosso mundo está esfacelado por relacionamentos quebrados e nunca o mundo passou por dificuldades tão sérias, uma crise de identidade, de gênero e tudo que você pode imaginar. Mas quanta diferença faria se nós fôssemos esses semeadores, injetores dessa atmosfera de amor que a gente muitas vezes prega bem bonito, mas nem sempre vive como deveria. E concluindo, eu gostaria de deixar com vocês 3 textos bíblicos. Em 1 Pedro 2,9 é dito: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 10, 31 acrescenta: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto é muito importante porque algumas pessoas que seguem o perfeccionismo, o fanatismo, elas fazem para a sua glória, para dizer que são melhores que outros. Não, nós não somos ninguém nesse sentido. Tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Portanto, nós não podemos desenvolver um estilo de vida que seja antropocêntrico ou centralizado em nós mesmos. Deve ser teocêntrico, centralizado em Deus. E agora Mateus 5, 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e não glorifique a si mesmo, em outras palavras, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, você e eu não somos um sol, um astro. Nós somos um planeta que deve apenas refletir a luz que provém do sol da justiça ao mundo. E que Deus ajude que você e eu possamos realmente cumprir esse ideal nessa geração que precisa tanto de modelos vivos em nosso meio. Muito obrigada, pastor. Pastor, onde que você entende que dentro dos escritos até da Bíblia e o que nós entendemos ser escritos posteriores à Bíblia, que nos ajudam também, o nosso estilo de vida, né? Nosso estilo de vida, foi colocado aí a agradabilidade da pessoa, o próprio Jesus, né? Coloca, é fantástico dizer que os animais ficavam mais à vontade com Jesus, isso é fantástico, é como se realmente exalasse aquilo, né? E os nossos hábitos, a cortesia, as pessoas já dizem por aí, né? A cortesia e a generosidade, ela também é contagiante. Agora, onde que o meu estilo de vida, quando se diz a respeito de saúde, poderia ser realmente uma luz para outras pessoas? Bom, com certeza, sabe que tem um pensamento, vocês já ouviram, tem vários pensamentos por aí. Um deles diz assim que o seu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Então não adianta, é complicado quando eu tinha acho que até uma música antiga, eu não lembro quem era, mas que dizia assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe que o mundo hoje, esse é o problema. A nova geração hoje se tornou muito cética pela hipocrisia que a gente tem. A gente pode desconversar as coisas, sabe? Que eu gosto dessa coerência quando a pessoa diz assim: olha, eu não cheguei nesse ideal ainda, eu sei que esse é o certo e eu deveria crescer, mas eu não rebaixo. Agora, a nossa tendência é normalmente... Veja, estudos... rebaixar é a gente ter um discurso autobiográfico. Então, aquilo que eu concordo da Bíblia, aquilo é normativo e é para todos. E de Ellen White também. Aquilo que eu não concordo, aquilo é cultural e foi só para aquela época. Então, eu me torno padrão e não mais. E esse discurso que é autobiográfico não convence muito. Sabe que estudos sociológicos da religião, e eu me refiro especificamente a alguns indivíduos, tem um famoso teólogo, historiador alemão chamado Ernst Troeltsch, tem um outro teólogo francês, Jacques Ellul, num livro intitulado The Subversion of Christianity, ou seja, a subversão do cristianismo, ele diz
que normalmente uma denominação, e pode ser nós mesmos, surgimos para reformar a cultura e nos aproximarmos da Bíblia, ou da revelação. Mas à medida que o tempo vai passando, a tentação da cultura é tão forte que a gente vai declinando mais e mais e vai se afastando do ideal divino, ou seja, da revelação, e nos reaproximando da cultura que originalmente a gente tensionava reformar. Agora, nesse declínio, essa distância entre a minha prática e a revelação vai crescendo, isso me incomoda. E eu tenho duas coisas. Voltar ao meu compromisso ideal, mas o que normalmente se faz é reler a revelação da perspectiva da minha prática. Então, é um discurso autobiográfico. Isso não convence ninguém. Então, nesse sentido, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que viver aquilo. Eu gostei muito de um artigo que eu li há muitos anos atrás, onde C. Mervyn Maxwell, que foi professor da Andrews, eu até tomei uma classe com ele, dizia assim: Senhor, ajuda-nos a finalizar a pregação do Evangelho no mundo e em nossa própria vida, ou no nosso próprio coração. Eu diria, comece pelo seu coração e depois. Se você é um exemplo daquilo que você está falando, o seu discurso vai ficar bem mais convincente. E você, às vezes, pode até nem usar muitas palavras. Dentro da igreja, nós tivemos um indivíduo dos pioneiros que é considerado catalisador das doutrinas adventistas, que foi José Bates. E não se esqueça que antes de ele ser, no caso, antes do movimento milerita, na década de 1820, ele viajou muito pelas costas brasileiras com seu navio. Ele passou por Maranhão, por João Pessoa, na época se chamava, não era esse nome, né? Era Paraíba, o nome da cidade. Depois ele passou por Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, não sei bem, imagino que seja São Francisco do Sul, e o Porto de Rio Grande. E ele tem na sua autobiografia, ele fala muito sobre isso. Esse indivíduo, ele abandonou vários hábitos nocivos e se tornou um modelo de reforma de saúde dentro da igreja sem muito discurso, mas mais com a vida dele. E todos o admiravam. Eu creio que esse é um ponto que a gente deveria tomar a sério, né? A biografia do Bates é interessantíssima. E a promoção da temperança, né, que se falava bastante a respeito, eu achei impressionante. O marinheiro ter o fim, né, o fim dele, né, o marinheiro ter o fim dele, que era exatamente o oposto de tudo, né? E ele foi longevo até, assim, no sentido que vários dos outros morreram mais cedo e ele não. Não é dizer isso porque não é um critério, mas pelo menos uma possibilidade. Mas ele abandonou muito desses tortas e bolos com excesso de açúcar antes do desapontamento lá, se tornou vegetariano, membro de sociedade antitabágica e várias coisas, né? Abandonou todos os licores e bebidas alcoólicas e várias coisas e tentou e viveu uma vida bem mais natural. Isso é impressionante para aquela época. Sim. E eu percebo assim o quanto que realmente Deus encaminha as coisas para quem o busca, porque não era uma possibilidade óbvia, no caso, para ele, e eu acho que isso se aplica para todo mundo. As pessoas que buscam, encontram, né? Isso é bíblico. As pessoas que buscam, encontram. E foi o que aconteceu com ele. Inclusive, se você gosta desse tema saúde, vocês que estão assistindo, a biografia de Bates é interessantíssima. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Alguém começou a escrever, vai terminar, mas, pastor, você também tem uma pergunta, pastor Ricardo. A minha pergunta é, pastor Tim, o que o senhor diria para uma igreja que está construindo o prédio da sua sede com um espaço para um day spa e para um restaurante saudável?
e que está com esse ideal. Quais oportunidades o senhor enxerga e quais perigos o senhor enxerga nessa proposta que o senhor poderia compartilhar conosco, por favor? O meu conselho, em poucas palavras, seria continua assim. Avance com o projeto, porque este é o ideal. Cada igreja deveria ser um centro onde as pessoas aprendessem a viver saudável. Você sabe que a Ellen White até foi um pouco contra a ideia de grandes instituições de saúde, e ela tinha certa dificuldade com Kellogg. E embora John Harvey Kellogg, eu me refiro, não William, que foi dos cereais, foi William Kellogg, John Harvey foi o médico. E esse indivíduo tinha megalomania. Ele queria coisa impressionante. E embora Ellen White disse, quando foi estabelecida a Universidade de Loma Linda, na época não era universidade, era o Colégio de Médicos Evangelistas, que eles deveriam ter a maior excelência possível para que os médicos ali formados pudessem passar no board, como se chama aqui, ou seja, nos exames para o exercício da medicina sem nenhuma dificuldade e que fosse realmente caracterizada por alta qualidade. Mas ela também diz que o ideal de Deus não é tanto a prática médica só, mas ensinar as pessoas a viver saudável e evitar as doenças. Se nós pudéssemos fazer isso em cada congregação nossa, cada igreja, isso seria o ideal. Esse é o ponto, é a vivência no lado prático, pastores, membros, igreja ali, sendo núcleos que possam irradiar na comunidade onde estão esse ideal. Agora, os riscos que existem são sempre os mesmos, nem precisa ser profeta para dizer que o risco é ou você cair para o liberalismo, ou seja, para aquele negócio, não, isso não é bem assim, não precisa, e a pessoa desconversa, ou cai para o lado do fanatismo. Isso que acontece, um dos problemas que aconteceu com a reforma de saúde no Brasil é que ou ela foi negligenciada ou esteve na mão dos fanáticos, ou pessoas radicais. Por que não ter essa mensagem de forma equilibrada? E quando eu falo de forma equilibrada, é onde você vive mais. Eu creio que o equilibrado é mais crítico de si mesmo e menos dos outros. Já o fanático, ele é crítico de todo mundo. E quem não segue o seu padrão está equivocado. Não. É uma questão de crescimento, onde você vai crescendo ali. Eu acho que mais o lado positivo do que aquele lado negativo. Se você mostrar as vantagens, o benefício e tudo, eu acho que tem muito mais efeito do que as proibições. Tem coisas que a gente evita e que são inegociáveis. Sabe que os princípios de saúde, eu estava conversando com o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, que alguns de vocês conhecem, e ele me disse uma coisa que ele até mencionou: se o povo na China tivesse seguido os princípios lá de Levíticos 11 dos alimentos impuros e impuros, não teria acontecido isso. E eu creio que existe, deixa eu só lhe dizer, acrescentar 2 pontos. Eu acho que é bem claro nesse lado uma coisa: o nosso organismo não foi feito para combater determinados vírus e determinadas, sei lá o que, bactérias, que alguns esses animais com nocivo têm, nós estamos vendo exatamente o lado científico disso. Interessante que o Dr. Sidney Dutra, eu não sei se alguns de vocês conhecem, foi reitor da Unisa e tal. Ele estava, na época que ele estava na Unisa, ele me disse que ele cientista americano, aliás, brasileiro, que trabalhou muitos anos aqui nos Estados Unidos, autor de livros, textos na área de química, eu creio que era, ou biologia, não lembro, uma dessas áreas aqui. E ele foi num restaurante em São Paulo, com esse indivíduo, que ele é até ateu, não cria em Deus nem nada. E quando ele foi lá, no restaurante, ele perguntou: escuta, esse peixe que tem aqui é com escamas e barbatanas ou é de couro? E o cientista estava do lado dele e disse: o que você está perguntando isso?
Ele disse, não, porque eu sou adventista, sigo os princípios de saúde da Bíblia, etc. e tal. Ele disse, mas o que a Bíblia diz isso? Sim, mas isso tem base científica. Como tem base científica? E aí ele explicou que nos oceanos, nos rios, existem as levas de peixes ali e tal, e coisa, e que os peixes de couro retêm muito mais dos minerais pesados que os outros. Ele disse, não, isso faz pleno sentido. E aí depois fizeram, acho que foi em Bertioga até, no litoral de São Paulo. Se eu não me equivoco, acho que foi em Bertioga um estudo exatamente com peixes no mesmo lugar e o resultado foi esse. Então, veja, eu creio que nós temos algumas coisas que a gente pode levar em consideração que são inegociáveis, por exemplo, alimentos imundos e tudo, mas dentro daquilo que não é diretamente condenado na Bíblia, a gente tem que ir num crescimento e ser tolerante com os outros, né, também. Então, a resposta, pastor Ricardo, é viver saúde. Viver e comunicar, em primeiro lugar pelo exemplo e depois pela palavra. Teve um artigo que eu li, pastor Tim, e esse artigo, se não me engano, é de 1960, então né, nem é considerado mais pela sociedade científica, mas que colocava a toxicidade de animais, comparando, né, os animais de Levíticos 11 e os animais considerados impuros e puros, né? E realmente a toxicidade é maior do consumo desses alimentos. E digo ainda, né, que dentro da cadeia alimentar, quanto mais longe do primário, mais toxicidade a pessoa, no caso, aquele que se considera o topo da cadeia, né, vai ter. Então, os grandes predadores, eles têm mais toxicidade nos músculos, no sangue, e geralmente eles têm vidas menores também. A longevidade é menor também. Então, isso é realmente provado cientificamente. A gente não precisa dizer que não precisa ir muito longe, é só você pegar os exemplos da natureza, não precisa pegar nenhum artigo científico. Não, e você pega... Veja, Kelly, eu assisti uma vez um sermão que o Dr. Paulo Borg, ele pregou lá no NASP São Paulo, na época, e aí eu achei interessante. Primeira vez que eu ouvi falar, e ele estava falando sobre a proibição do consumo de sangue entre os judeus ali, porque os judeus, realmente a carne que eles comem sempre tem que ser kosher, e um dos elementos do ser kosher é você realmente eliminar né, e não simplesmente pegar e estrangular o frango, coisa assim e tal. Mas ali naquilo ali ele diz, por quê? Por que isso? E um argumento muito simples, porque o sangue não só purifica, mas ele também carrega as toxinas e as coisas que tem dentro do organismo. Por que que quando você tem um problema aí de infecção, qualquer coisa, você faz um exame de sangue? Porque revela ali. Então, o sangue não é o melhor alimento, porque você pode se contaminar facilmente com ele, né? Então, existe, não é tão simplesmente as leis de Levíticos, algo que seja simplesmente assim, só para bel prazer, alguma coisa assim, né? Há uma listinha para obediência ou não, né? Eu recebi uma pergunta que acredito que você já tenha até respondido. Se essa mensagem, saúde, fosse mais pregada, né? Mais falada, haveria maiores resultados? Eu acredito que, assim, praticamente já foi respondido aqui, né? Mas se quiser só reafirmar. A pergunta, pastor, foi assim... Sim, com certeza. Se fosse falado mais, né? Se fosse falado mais, haveria mais eficiência, haveria mais resultados? Com certeza. Mas também tem uma coisa, tem um texto que eu até pensei em colocar e depois desisti de colocar na minha palestra, a palestra ali que é do livro Conselho sobre Regime Alimentar, e a senhora White diz: Deus não procura trazer mais pessoas para a igreja
porque se essas pessoas viessem para a igreja, se escandalizariam com a nossa prática. Porque você lê a nossa literatura e os livros que são publicados. E muitas vezes, eu até mexia com os estudantes, não sei se você lembra disso, Ricardo, talvez não foi na sua época, eu disse que eu faria até um pequeno vídeo sobre a propaganda dos livros na colportagem e a prática, como é que era, como seria ali depois, né? Quando na verdade muitas vezes você quer vender o livro com um discurso e a prática é outra. Eu só digo o seguinte, não, não dê um tiro no pé. Procure, em primeiro lugar, convencer a sua comunidade a seguir e aí pregue. E com certeza os resultados serão muito mais eficazes. Sabe que a nova geração do que se chama de millennials, e essas novas gerações, eles são muito coerentes. E eles estão cansados da velha hipocrisia, onde eu ensino uma coisa que eu mesmo não vivo. Eles querem objetividade e coerência. Lu, tem uma pergunta aqui no chat, se você quiser. Porque falamos do jejum? Isso. Isso. Porque falamos tão pouco sobre o jejum nos dias de hoje. Porque alguns acham, sabe, que alguns acham que o jejum é simplesmente uma forma de penitência e que não vai fazer, não vai alterar em nada a vida espiritual, a espiritualidade, alguma coisa. Então, assim como algumas pessoas fazem penitências e autoflagelação, como você sabe muito bem, Lutero fez até, e muitos nos mosteiros e tudo, normalmente as ordens católicas têm esse lado da autoflagelação para a espiritualidade. Por quê? Porque o corpo é mau e o espírito é bom. Então você tem que, no caso, assim, se desvencilhar do físico, do material, etc. Então, aparentemente, isso tem sido uma das razões que a pessoa vê. Alguns, pelo menos, acham que praticamente jejum hoje é como se fosse uma pequena penitência. Só que estudos científicos têm mostrado exatamente o oposto. Eu não sou médico e também não tenho formação nessa área, mas conversando com algumas pessoas me dizem que alguma das melhores formas de combater determinadas doenças, alguns tipos de cânceres até, é permitindo que o próprio corpo reaja ali. E pelo menos, se eu lembro bem, parece que 2 cientistas, acho que foram japoneses, até ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, em cima dessa questão da influência do jejum no tratamento de determinadas doenças. Então não é meramente um folclore ali a questão do jejum, mas tem base. E o judeu tinha essa prática. Então é uma questão de descanso do organismo, em certo sentido, até pensando pelo lado físico e não só espiritual. Mas, por outro lado, também acaba se tornando um símbolo espiritual de dedicação, onde eu digo, vou esquecer das outras coisas e me dedicar ao lado mais espiritual, né? O próprio Jesus jejuou. E eu acho que não faria meramente por mera casualidade, você não precisa chegar nesse ponto, mas dá a impressão que a ciência médica hoje tem redescoberto aquilo que muitos achavam que era mero folclore. É exatamente isso. Foi o Nobel de 2016. Foi um biólogo e um médico. E eles mostraram, né, a importância do jejum, inclusive para a cura de doença. E a partir daí viu-se que é exatamente o oposto de tudo. Ganho de massa muscular com jejum. Então, não o corpo se beneficia com isso, a saúde no jejum. Então, é a Rizeuda que perguntou, vamos falar mais sobre jejum, viu, Rizeuda? Vamos falar mais sobre jejum. E é claro que quando a Bíblia até, né, coloca, e vocês, pastores, por favor, tem muito mais a dizer sobre isso, o jejum, para nós termos uma comunicação melhor com Deus, é a principal
razão, né, de tirar qualquer coisa da frente de necessidades humanas para colocá-lo em primeiro lugar. Temos mais alguma pergunta? Alguém está perguntando qual que é o nome da pessoa que nós falamos, do Bates, né, Joseph Bates. Isso, ou José Bates. Alguém perguntou aqui. Essa biografia você tem até no Google, se você só colocar José ou Joseph em inglês, Joseph Bates, autobiografia você vai encontrar. Se você ler em inglês, pode encontrar ali, baixar sem problema. Mas ela também foi traduzida e publicada em português por um ministério de sustento próprio, que eu creio que é o Adventist Pioneer Library. Eu tenho a impressão que até, não tenho certeza, mas eu acho que o Centro White do UNASP promove isso, mas está disponível em português. É muito inspirador e interessante, principalmente para quem mora no Brasil ou é brasileiro, porque ali ele descreve muitas coisas que ele presenciou nas costas brasileiras, por exemplo, em Santa Catarina, a libertação dele, e acho que foi em Rio Grande que ele teve ali, queria encontrar cristãos, e alguém pergunta quem é esse cristãos? Não é cristãos em geral, ele era membro da Conexão Cristã, que é uma denominação congregacionalista a qual ele pertencia, mas não havia ninguém ali, um país católico na época, bem radical. Então tem muitos fatos curiosos ali, ele transportava farinha no seu navio. Também quando ele entrou na Baía de Guanabara, piratas argentinos pegaram o navio dele antes de ele entrar na Bahia e sequestraram um ajudante brasileiro que estava ali dentro e não soube mais o que aconteceu com ele. E tem vários fatos curiosos nas terras brasileiras e o que ele descreve da realidade daquela época. Aventuras de marinheiro. Sim. Dá para todo mundo ler, porque são histórias aí emocionantes e ainda leva um contexto fantástico da transformação de uma vida. Veja, e o significado... e o significado dele para a teologia, ele tinha uma característica sistemática. Duas coisas. Ele era extremamente curioso e sistemático. Então, para a formação do pensamento adventista, algumas pessoas acham que a mensagem adventista veio de Ellen White. Não, de jeito nenhum. Ellen White pouco participou nos primórdios. Lógico, ela ajudou no sentido de confirmar a verdade, corrigiu o erro, mas não substituiu o estudo da Bíblia. Então, o que acontece? Entre os mileritas, ou seja, desapontados, um grupo estudou a questão do sábado, lá em Washington, New Hampshire. Outro grupo tinha a questão do santuário em Port Gibson, que é Upper State do Nova York, ali. Daí tinha outro, e assim. Ele é o indivíduo como catalisador, que foi para cá, foi para lá, e uniu as coisas. E ele escreveu um livro, para traduzir para o português é muito difícil, Waymarks and High Hips, que são aqueles postes que dão, nos terrenos e nas estradas, postes demarcadores até onde vai a sua divisa e outro ali e tal. Então, e aquele sincronismo. Ele colocou as doutrinas adventistas dentro de um escopo profético, assim, cumprimento histórico profético. Então, ele deu uma contribuição muito grande para a formação do pensamento adventista no início, só para você ter uma ideia da importância dele. Fantástico. E eu vou levar dessa nossa roda de conversa, Pastor Tim, nós precisamos viver antes de proclamar. É isso. Para mim, Pastor... foi a frase que ficou, né? Viver essa verdade. Pastor Ricardo. Eu quero só agradecer mesmo a presença de todos, especialmente do Pastor Tim. Foi muito especial para nós. E eu diria, foi um momento histórico para a gente, viu? Na história da nossa igreja.
a presença do Senhor aqui com a gente vai ser algo inesquecível. Então, o nosso muito obrigado. E muito obrigado a todos também que estão com a gente aqui na sala, gente de outros lugares. Queremos orar a Deus para que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos dê forças para nós praticarmos aquilo que já sabemos e nos dê vontade de buscarmos, né? Como Bates, que Deus nos dê vontade de buscarmos mais e assim fazermos as perguntas cristãs. Como eu posso me aproximar do ideal da vontade de Deus? Né? O que mais eu posso fazer? Exatamente. Bom, uma grande satisfação e obrigado, Ricardo, pela sua coordenação. A satisfação ver a Aninha também ali, a Kelly, os demais que estão nos acompanhando, a Dulce, etc. Não tenho como ver todos ali, mas que Deus abençoe ricamente a vocês e que tenha muita saúde, como eu falei inicialmente, em todos os âmbitos. Saúde. Travou. Espiritual. E vocês vivem uma vida de plenitude. Amém. Amém. Inclusive, tem muitos alunos teus aqui, o pastor está dizendo aqui, saudoso professor, eterno professor, a própria Flávia está aqui também, que foi aluna da professora Marli, que também está aqui entre nós. Então, além de receber todas as informações, todo o conhecimento, ainda tem muito carinho de pessoas aqui que já os conhecem de outros lugares e já tiveram contato com vocês. Em Porto Alegre e outras pessoas mais. Tem várias pessoas de vários lugares aqui, ó. E saudando todos vocês. Eu quero agradecê-lo por ter sido muito solícito, inclusive o pastor tem um compromisso daqui a pouquinho, e ainda assim ele foi muito solícito, muito generoso, de nos passar todas as informações, e estar conosco este tempo, maravilhoso mesmo, pastor, quero agradecer imensamente, e eu sei que essa é a expressão de toda a comunidade do Espaço Alfa, que o aguarda aqui presencialmente. E digo que a nossa saúde realmente ela tem importa o conhecimento, mas importa a experiência vem através da prática. Quero agradecer a todos, dizer que todo este mês será de algo assim bem mais consistente. Já passamos da fase do leitinho e da papinha. Vai ser bem mais consistente este mês, esse mês de julho, as nossas rodas de conversa. Inclusive, parte da saúde é a saúde espiritual, essa faz parte, né? A saúde é global, é inteira, e a saúde espiritual, então tudo isso é por causa do nosso contato realmente com Deus, da nossa aproximação com Deus. Falando nisso, amanhã nós temos Daisy Reis no culto de intercessão aqui, né? Do nosso culto da madrugada. Daisy Reis vai falar para nós, então vocês, isso também é saúde, isso é viver saúde, ter o contato com Deus nas primeiras horas da manhã. Então, quero agradecer a todos. Nós continuamos em contato através das redes sociais, por estarmos vivendo saúde, transmitindo isso para outras pessoas através do exemplo. E o que nós ouvimos aqui é para aplicar na nossa vida, para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar, então, Kelly? Vamos, sim. Pastor Tim, permita-me orar pelo senhor, por sua família e por todos aqui. Com todo prazer. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento. Agradecemos por sua revelação, porque o Senhor, nosso Criador, de maneira tão bondosa, nos criou a sua semelhança. E obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de fazermos essa reflexão nesse momento. Te agradecemos também pela vida e o ministério do pastor Tim e pedimos que o Senhor abençoe a ele, sua esposa, a professora Marli, e também seus filhos, suas famílias, onde quer que estejam, que a sua bênção esteja sobre eles, Pai. E sobre cada pessoa que está nessa sala aqui com a gente, que participou desse momento,
nós queremos nos entregar nas suas mãos, pedindo que o Senhor nos dê o querer e o efetuar, Pai, para nós nos aproximarmos cada dia mais do ideal da sua vontade, e que assim todos os seus planos se cumpram, Senhor, na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana a todos. Ok, feliz semana, um grande abraço a todos. Deus abençoe. Tem um coração pulsando ali, pastor. Ó, É mesmo? Coração. Ok. Tá bom. Feliz semana a todos. E muito obrigada de novo, pastor Tim. Dulce, foi muito bom revê-la, viu, Dulce? Que alegria mesmo, revê-la. E tantas outras pessoas que estão pela primeira vez